Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje eu abri a esmo, né? Eu abri, fiz a prece, né, inicial, pedindo nossa sustentação de Deus, nosso Pai, dos benfeitores amigos, principalmente de Jesus, nosso Mestre Divino, que pudesse nos auxiliar, né? E abrimos, então, nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós abrimos, então, a página inicial no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então, meus irmãos, é muito importante o seguinte, a gente entender que quando a gente abre a esmo, a gente abre sempre naquela página em que Deus achar que é necessário para nós, para que a gente aprenda mais naquele sentido, né? Porque há inimigo entre nós, né? Porque nós temos que conviver com os inimigos, né? E muitas vezes, por que eles existem, por que que a gente adquiriu esses inimigos, né? Então, tudo isso a gente vai ver aqui no capítulo 12. E por que que nós temos que amar esses inimigos? Na verdade, é interessante, meus irmãos, porque eu lembro bem de uma passagem do Chico, né? Que ele fala aqui, o Chico Xavier, que ele falava que o único medo que ele tinha, né? Era de não aprender a amar o inimigo, né? Eu acho que era isso mesmo. Se não for isso, que me perdoem, mas a gente sempre. Que na verdade eu não conheci o Chico diretamente. Eu gostaria muito, mas muito mesmo de ter conhecido, né? Apesar de morar aqui em Uberaba. Mas, assim, quando eu já estava assim numa idade adulta, né, que eu podia ir lá vê-lo, eu não tinha conhecimento do Chico, né? Quando era criança, ele existia, ele já fazia já seus trabalhos aqui e tal, mas eu não tinha conhecimento, mas eu gostaria de ter tido esses conhecimentos antes, de aprender antes, de ter buscado ficar mais perto. Mas só que tem uma coisa, meus irmãos, não era para ser, né? Eu tinha que aprender com os ensinamentos através dos livros, através das mensagens, né? E, na verdade, quem sabe um dia encontrar com eles em outras circunstâncias, né? Se Deus me der esse merecimento, porque na verdade dá para qualquer um de nós, porque por que não, né? Não é um mérito meu nem de ninguém especial, né? Que todos nós vamos chegar a uma evolução, porque a gente sabe que o Chico era muito evoluído, né? E outra coisa que a gente tem que entender também, meus irmãos, que os benfeitores amigos, que com certeza ele ainda continua sendo um benfeitor enorme entre nós, né? Cuidando de nós, ajudando no que é necessário, porque com certeza ele ainda deve estar na órbita da Terra ainda, né? Nos auxiliando, porque espírito assim da envergadura do Chico, né? Assim, não, eles querem ir trabalhar, né? Eles querem fazer o bem. E o trabalho deles realmente é fazer o bem, é estar aqui na Terra, ajudando, auxiliando, né? Então eu imagino que seja esse o trabalho dele ainda aqui. Apesar de que eu achava que ele merecia descansar, né? Mas com certeza para ele, né, descansar seria estar fazendo o melhor possível, porque eles são espíritos que trabalham no amor e amar, né, significa
amparar, proteger, auxiliar, né? E isso, eles, não só ele, mas como todos os outros espíritos, né? Evoluídos, estão aqui na Terra, fazendo esse trabalho. Então, meus irmãos, os benfeitores que nós chamamos, ele com certeza é um deles, né? Então, desculpa, ainda tô meio ruim do sinusite ainda, meus irmãos, se eu tossir ou qualquer coisa, porque qualquer coisinha que me dá cheiro, assim, forte no nariz, eu fico assim, né? Então, eu peço desculpa, né? Mas eu preciso de estar estudando junto com vocês, eu tenho necessidade disso, então por isso que eu estou aqui. Mas me desculpe eu esfregar o nariz, ou então tossir, ou limpar a garganta, mas é uma coisa assim que não vai ter jeito de eu evitar, me perdoem. E eu estou enrolando um pouquinho, né, para que vocês possam pegar o livro. Ah, e uma coisa muito importante, meus irmãos, um copo de água. No estudo passado, eu pedi a minha irmã Maguinha, que fez a gentileza de pegar para mim, para que eu não precisasse levantar, né? E deixar vocês aí. Ela pegou para mim o copo de água. Então, é muito importante que vocês também tragam o copinho de água de vocês, para que fique ali, ó. E vocês possam tomar logo após o estudo ou durante o estudo também, tá? E vamos lá, né? Acho que a gente já pode começar. Então, a gente vai ler, né? Esse capítulo, ele é um pouquinho maior que o outro, né? Que ele vai várias páginas, né? Não, até que não é muito grande, não. Aí não importa. O importante é que nós vamos fazer o estudo, né? E vamos continuar. E vamos lá. Retribuir o mal com o bem, né? Que é o que nós vamos iniciar hoje. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aí sim, instruções dos espíritos. Aí tem a vingança, o ódio, o duelo. Tudo isso nós vamos aprender um pouquinho através do Evangelho, né? Mas fica bem claro, meus irmãos, que eu não sei muito. Eu não sei nada, aliás, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, a espiritualidade vem, nos inspira para que a gente possa ler, né? E, ao mesmo tempo, para que a gente possa aprender junto. Então, vamos lá. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos, porque só amais os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas o vosso irmão saudardes, que é o que com isso fazeis, mas se só os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem o outro tanto quanto pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Aí Jesus fala, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Aí tem aqui o parágrafo, né, 2. Vamos ler tudo, né, meus irmãos? Esses parágrafos são pequenininhos. Se assemeis, me perdoe.
Se somente amardes os que vos amam, que mérito se você conhecerá, uma vez que a pessoas de má vida também amam os que amam? Se o bem somente o fizestes aos que vos los fazem, que mérito se vos reconhecerá, dando que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que méritos vos reconhecerás quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazeis bem a todos, auxiliais sem esperais alguma coisa. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sedes, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo, versículo 1, versículo 32 e a 36. Então, meus irmãos, essa leitura aqui a gente pode tirar das instruções da Bíblia. Então, aqui tem o capítulo, né, de São Mateus. Eu falei, Jesus me perdoe. Desculpa. São Mateus, capítulo 5, versículo 43, 47. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Isso daqui nós podemos procurar em qualquer lugar do versículo da Bíblia, né, do capítulo e versículo da Bíblia, nós vamos encontrar, tá? É o 1 e o 2. Aí vem a explicação do Evangelho. Mas aqui, antes de mais nada, a gente pode entender o seguinte, né, meus irmãos? Que aqui nós estamos todos reunidos no mesmo lugar, bons e maus, certo? Então, tem inimigos, né, que nos odeiam, mas também tem pessoas que nós amamos e que nos amam também, todos aqui envolvidos da mesma forma. E nós queremos também deixar bem claro o seguinte: existe as pessoas que nós amamos, mas nós conhecemos pessoas que muitas das vezes odeiam as pessoas que nós amamos. E também existe as pessoas que nós muitas vezes não gostamos, né? Na verdade, nós vamos usar a palavra odiamos porque é a palavra do Evangelho e é a palavra que nós temos que falar porque nós estamos estudando sobre isso. Mas, na verdade, sentimento que nós devemos melhorar. Temos que melhorar dentro de nós e nós vamos entender por quê. Então, nós odiamos, mas às vezes as pessoas que nós amamos adoram, amam de paixão e gostam muito. Então, por que isso? O que acontece conosco nesse sentido, meus irmãos? O que Deus quer com a gente? Por que tem que ser dessa forma? O que nós precisamos modificar? E nós vamos compreender tudo isso nesse capítulo. Nós precisamos entender e precisamos buscar melhorar os nossos sentimentos. Lembrando, meus irmãos, que o estudo que nós fazemos, olha, nós gostamos de explicar que é para não, assim, para caso alguém cair nesse canal por acaso e perceber que esse canal é um canal ruim, que não gostem, né? Não deve estudar, não deve assistir, porque é um canal espírita, porque é um canal que eu estudo a doutrina espírita, a doutrina de Kardec, né? Então, se tiver algum defeito, algum erro, algumas coisas, nesse sentido, algum engano, possa ser da minha pessoa e não da doutrina ou dos livros que aqui a gente traz para poder, muitas vezes, nos ajudar a explicar.
que é muitas vezes o livro de palavra eterna, que às vezes a gente usa, que é muitas vezes dos espíritos diversos, do Martins Peralva, que eu vou usar nesse estudo, né? Então, são livros assim que vocês podem recorrer e procurar se realmente é isso mesmo que nós estamos estudando. Então, nós estudamos tudo aquilo que a gente pode explicar, tem aí, todo mundo pode procurar e compreender. A buscar, como que eu quero dizer? Pode buscar entender e pode vir buscar se esclarecer através desses livros, né? Então, vamos lá? Então, aí no parágrafo 2, fala: se somente amardes que vos amo, que mérito se você conhecerei, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam. Quer dizer, se as pessoas de má vida aqui, nesse parágrafo aqui que eles falam, meus irmãos, de má vida, é porque naquela época, todas as pessoas que tinham vícios, defeitos de alguma forma, que era assim, grande aos olhos das pessoas, eles chamavam de pessoas de má vida. Por exemplo, hoje a gente já não tem tanto preconceito, mas tem, né? São tudo que ressalta aos olhos das pessoas naquela época era tido sim como pessoas de má vida, né? Ou seja, o racismo, né? A pessoa racista, ela achava que a pessoa que era daquela forma, que ela não gostava, era uma pessoa de má vida. Uma pessoa que, por exemplo, tinha um vício qualquer, era uma pessoa de má vida. Então, tudo isso que era do passado visto como uma pessoa de má vida é uma pessoa que tem defeito tanto quanto eu como você, entendeu? Só que muitas vezes hoje a gente não precisa mais esconder quem somos. Por exemplo, hoje eu sou quem eu quero ser. Entendeu? Se eu quero ser de uma forma, eu sou de uma forma. Se eu não quero ser, o meu amigo quer ser de uma forma, que seja daquela forma. Ninguém tem nada com isso, não é? E a gente não tem que falar, não tem que nada, a gente tem que aceitar e pronto. São os nossos amigos. Né? Então, isso tudo aqui eram tido como pessoas de má vida. Então, é só para poder explicar, certo? Então, para a gente ver o tanto que o preconceito era, assim, muito maior do que agora. E tá voltando, meus irmãos, tá voltando, tá ficando como antigamente, como nos velhos tempos, os velhos tempos de antes de Jesus. Por isso que Deus está batendo na mesma tecla para nós. Vamos ter religião, vamos buscar através da fé nos esclarecer, vamos buscar nos ajudar, porque senão nós vamos voltar a ter o coração pesado de antes, de antigamente, né? Se nós não modificarmos a nossa maneira de ser, entendeu? Se nós não mudarmos os nossos hábitos de pensar, de agir, nós vamos continuar a voltar a ser quem a gente era na época anticristo, por exemplo, né? Porque a gente não sabe se nós vivemos naquela época. Nós não sabemos que quanto tempo que tem que a gente já reencarnamos, quanto tempo que a gente vem reencarnando, quanto tempo que tem. Eu vou tentar falar, mas às vezes a garganta também não está ajudando. Quanto tempo tem que a gente continua atrasado, meus irmãos? Quanto tempo a gente vem vindo, né? Tomando, errando e voltando e falindo. Nós costumamos falar a palavra correta dentro do Espiritismo é falir, né?
quando nós falimos naquilo que viemos fazer aqui, nós viemos modificar os nossos sentimentos, né? A nossa maneira de ser, e chega aqui a gente não se corrige e acaba complicando tudo de novo. E aí voltamos para trás com daquele mesmo modo que a gente era antes, né? Porque a gente não retrocede, a gente não muda. A gente se engana, a gente se ilude e iludimos os outros, mas a gente não dá um passo para frente, nenhum para trás, não. Quem dá um passo para frente cresceu, evolui um pouco mais, mas não volta para trás. Tá certo, meus irmãos? Se nós mudamos aqui, por isso que temos que reencarnar. Por quê? Porque se nós mudamos alguma coisa hoje, amanhã voltamos e mudamos outra coisa. Porque Deus não procura fazer que a gente faça tudo de uma vez, não. E Ele não quer que a gente modifique o nosso coração tudo de uma vez só, não. Por exemplo, um inimigo. Um inimigo nosso, que nós nos tornamos inimigos. Que muitas vezes a palavra inimigos, meus irmãos, o que vem depois do ini? Amigos, né? Os amigos eram amigos, se tornaram inimigos. Por quê? Por causa dos nossos maus sentimentos, por causa dos nossos hábitos, maus hábitos, por causa dos nossos defeitos. Nós não agimos bem com as pessoas que estão do nosso lado e acabamos nos prejudicando e prejudicando essas pessoas também. Por isso que nos tornamos inimigos. Aí o que acontece? Aí Deus, na sua bondade misericordiosa, fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer de volta essas pessoas, vamos fazer com que elas juntos, né, vão se chegando perto umas das outras e com isso vão se conhecendo, se reajustando, né? Hoje nasce como um primo, vamos supor, numa família, numa mesma família. Vamos chegando ele mais perto. Amanhã ele vem mais um pouquinho para frente, nasce como uma pessoa mais próxima. Né? Vamos imaginar assim, que nasceu assim como um genro, uma nora, né? Que não era de sangue. Mas depois disso vem como um primo, sendo de sangue, já numa próxima encarnação. Depois vem como filho, como irmão, como filho. E por aí vai, como neto, e por aí vai, até que os laços se estreitam cada vez mais e a gente aprenda a se amar, a se modificar. Você já reparou que a gente tem mania de falar que um neto, por exemplo, é filho não uma só vez, mas duas vezes, e que um avô e uma avó ama tanto esse neto que eles não é capaz, eles até estragam esse neto. Né? Eles às vezes corrigem a gente tanto, 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 assim, numa situação, e depois eles estragam o próprio neto na mesma situação. E a gente fica assim, gente, mas eu não estou entendendo. Eu apanhei, assim, que na época nossa a gente apanhava, né? Hoje não, graças a Deus, né? Hoje a palavra surra acabou, saiu do vocabulário. Se Deus quiser, vai desaparecer, porque isso não é maneira de criar ou de educar ninguém, né? Se Deus quiser, através das palavras, nós vamos aprender a ajudar uns aos outros, a crescer, a evoluir, a mostrar aquilo que a gente quer um do outro, né? A explicar aquilo que a gente precisa, sem a gente querer, assim, ofender, machucar, né? Sem querer fazer de um amigo, né? Que hoje um pai, uma mãe, tem que ser mais amigo, né, dos seus filhos,
Não é assim? Tem que conversar. Tem que haver segredo para poder aconselhar, para poder ajudar. O filho tem que confiar, a filha tem que confiar, mas eles não confiam porque tem medo de chegar, de falar. Ou pelo menos tínhamos na época, porque a gente apanhava muito, né? E a gente não tinha, assim, a oportunidade de chegar. Não, meus irmãos, menos eu não estou reclamando dos meus pais ou dos pais que a gente tinha. Muito pelo contrário, porque eles fizeram. Era na época da gente, né? Era do jeito que precisava ser. E a gente nos tornamos do jeito que somos hoje. Somos pessoas melhores graças à educação que eles nos deu, né? É do jeito deles, mas a gente aprendeu, né? Então, pelo menos as coisas que eles nos ensinaram. Então, meus irmãos, voltando, né, para os estudos, palavra amigo, né, vem primeiro, antes do inimigo, né? Quer dizer que nos tornamos inimigos depois, por causa das nossas más, né? Dos nossos maus costumes, dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios, da gente querer ser melhor do que os outros, né? Ou da gente querer nos tornar mais do que os outros, querer passar por cima das pessoas que estão próximas de nós para poder conseguir aquilo que a gente quer, né? Então vamos lá ver o que o Espiritismo nos fala sobre isso. O Espiritismo nos fala sobre isso. Ele fala para nós, ó, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre essas pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir-se estar com um inimigo prazer igual a que sente na companhia de um amigo. Ou seja, paramos nesse parágrafo para a gente poder conversar. Então, meus irmãos, o que Jesus então espera de nós? Jesus espera de nós que a gente, pelo menos, não tenha sentimentos ruins contra essa pessoa. Porque, olha, a gente, quando não gosta de uma pessoa, a gente fala assim, eu perdoo, mas eu não quero nem ver essa pessoa. Não é assim? Ou então a gente fala assim, ai, a gente está andando numa rua e de longe a gente vê aquela pessoa, a gente fala assim, ai, não quero nem ver, eu vou atravessar do outro lado. Antigamente usavam uma mania, as pessoas tinham uma mania de cuspir quando viam uma pessoa. Não sei que sentido tem isso, mas cuspia, né? Cuspia no chão. É uma maneira, sei lá, eu acho que isso é ofensivo, né? Mas, infelizmente, ela é mania, não sei. Talvez seja. Que o evangelho vai chegar a falar numa parte assim, que as pessoas falam
raca, né? Escarrando no chão, uma coisa assim. Então, meus irmãos, nós precisamos dominar em nós esse sentimento. Sim, vem lá alguém que a gente vê que não gosta, que não suporta. Então, o que, que a gente tem que fazer? Pedir a Deus que nos dê força para tirar esse sentimento de dentro de nós. A gente não é obrigado, não tem como a gente tirar aquilo da gente assim, sem mais nem menos. Mas, portanto, meus irmãos, portanto, não, mas no entanto, a gente tem condições de, através do Espiritismo ensinando para nós, a gente tem condições de evitar, procurando nas nossas preces, né? Pedindo a Deus que nos ajude, nos auxilie a modificar o nosso pensamento, o nosso sentimento em relação àquela pessoa, porque o Espiritismo vem explicar para nós que aquela pessoa não errou sozinha. Se ela é assim com a gente não explica o que a gente fez com ela hoje, ou ela fez conosco hoje, nessa encarnação presente, é porque nós fizemos numa encarnação passada, na qual a gente não se lembra. E se nós não nos lembramos, pode ser que houve uma coisa que não podemos modificar, não deu tempo para modificar, né? Então a gente veio nessa encarnação e teve a oportunidade de nos reencontrar de novo para se modificar esse sentimento, né? Se é o dela contra a gente, Deus mostra. Se ela não gosta da gente, não tem importância. É ela contra a gente. Deus vai fazer com que, quando ela pensar contra nós, se nós estivermos com o nosso pensamento bom, esse sentimento vai bater em nós e vai voltar. Infelizmente, volta para quem, da onde veio a bolada, entenderam? Infelizmente, não é o que a gente tem que pensar, não, vai voltar para trás, não. A gente não tem que desejar nada. Nós precisamos evitar de pensar qualquer constrangimento contra essa pessoa. Nós precisamos, então, buscar orar em pensamento. Não vem lá, fulano, então eu não estou dando conta de segurar, então eu vou fazer uma prece. Os anjos vêm te ajudar a suportar aquilo naquele primeiro momento, até com que você venha conseguir vencer isso dentro de você. Então, meus irmãos, que nem Jesus falou, quantas vezes nós perdoaremos ao nosso irmão? Não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer que nós vamos precisar de muito tempo para perdoar esse irmão. Então, vamos precisar de muito tempo para a gente buscar ajuda. Vamos ajudar o nosso coração. Só que antigamente nós não sabíamos como fazer isso. Hoje não. Hoje nós temos a ajuda do espiritismo para buscar, porque a gente sabe que aquele inimigo do passado, ele não encontrou assim disposição na gente sozinho não, entendeu? Nós provocamos ele de alguma forma, nós fizemos alguma coisa contra ele. Olha, o que a gente às vezes tem um provérbio que a gente fala, que às vezes dentro do espiritismo a gente fala que no fundo há um quê de verdade. Então tem um provérbio que fala assim: há alguma coisa de verdade quando a gente fala que algum resquício, me perdoe que acabou voando, me perdoe, viu, meus irmãos? Eu vou lembrar e a gente vai voltar lá. Então, a gente vai continuar, porque às vezes eu lá ia para um caminho que não era para mim ir. Então, como a gente está assim, estudando assim, dentro do amparo espiritual, então, às vezes, o que eu ia falar não era para ser dito. Então, às vezes, eles nos corrigem. Então, o que eu ia falar não era para ser dito. E se for para ser dito, eu vou me lembrar antes disso, porque aconteceu já outras vezes. Então, meus irmãos, amar o próximo
é a gente fazer tudo que está no nosso alcance para evitar com que a gente, da nossa parte, não provoque. Entendeu? Porque, não, eu lembrei agora. Porque quando assim, o provérbio que diz, é aquele que bate, né? Aquele que apanha, aquele que bate, esquece, aquele que apanha nunca esquece. Isso é verdade. Porque quando a gente volta de uma encarnação para outra, meus irmãos, a gente não se sente bem quando passa o inimigo perto da gente, seja ele espiritual. Olha como eu lembrei, como é importante falar sobre isso. Quando é um espírito, a gente sente os fluidos dele negativo. A gente chega num lugar, a gente sente a vibração negativa. E quando é um inimigo que chega também, uma pessoa que tem vibrações ruins, a gente sente as vibrações dele, não é boa. Mas às vezes não é com a gente, às vezes a pessoa é que é muito negativa, entendeu? Às vezes a pessoa é muito negativa, tudo para ela é muito ruim, tudo para ela é tudo. Nada dá certo, então a pessoa negativa, ela também atrai vibrações negativas e a gente sente. A gente deve se afastar dessa pessoa, não é isso. Vamos fazer prece para ela, entendeu? Essa pessoa às vezes precisa de prece, precisa de ser orientada também a receber passe, a buscar um passe, entendeu? Se for uma pessoa que aceita, né? Porque tem muitas pessoas que não aceitam o espiritismo, então tem que deixar quieto. A gente não insiste, não. Entendeu, meus irmãos? Então, o provérbio é muito certo, né? Aquele que apanha, nunca esquece. Então, quando a gente passa de uma encarnação para outra, a gente sente as vibrações dos inimigos chegando por perto. As vibrações não é boa, é ruim. A gente sente. Às vezes tem gente até que passa mal. Tão forte que sente essas vibrações. Eu vou tomar um pouquinho de água, meus irmãos, para ver se me ajuda aqui, que a garganta tá certo e também é o que. Então, meus irmãos, e outra coisa, Deus não quer que a gente se engane, nem seja enganado, e nem engane ninguém. Ou seja, eu emboco assim, embolando as coisas, mas é que a gente não se engane, nem engane ninguém. Por exemplo, se a gente não aceita, não dá conta de conviver com uma pessoa, porque a gente sabe que o amor de uma pessoa que a gente ama é diferente. Não, a vibração da pessoa que a gente ama é diferente, meus irmãos. Como é gostoso estar junto com quem a gente ama. Você pega um filhinho no colo, que gostoso, né? Se você pega uma criança que você nunca viu, você pega ela, você tá por perto, você tenta pegar, você quer pegar porque você acha gostoso, você sente vontade de pegar, de abraçar, né? De sentir aquela criança no colo, de tão boas vibrações que essas pessoas passam para você, essas crianças, a doçura que passa. Aí vem uma pessoa cheia de negatividade, gente, vem para perto de você. Você conhece, você sente, né? Não dá para você misturar as coisas. Né? O intuito que a gente tem é de se afastar quando chega alguém assim, não é? Então, não é isso que Deus quer, que você vai lá e abrace e fala, não, meu Deus do céu, vem cá. Não, não é isso. É que você não deseja nada de ruim para essa pessoa. Que você, se precisar de você, que você faça tudo o que tiver no seu alcance para ajudá-la. Entendeu? Se por você não medir esforço, tudo que você fizesse para uma pessoa de bem, você tem que fazer.
Você vai fazer? E aquela pessoa que tem essas más vibrações, que você tem esse sentimento contra ela, mas se ela precisar, se você tem necessidade, você tem que ter as mesmas vontades de fazer as mesmas coisas, mesmo que você não queira. Faça, faça. Porque, mesmo que você não queira, às vezes o que os bons espíritos falam para nós, meus irmãos, nós vamos ver muito isso depois, no futuro próximo, vocês vão poder ter essa oportunidade. Eles falam que muitas vezes de um inimigo a gente acaba fazendo um amigo, porque às vezes aquela pessoa que você ajudou hoje pode não ser seu amigo, pode ser um inimigo até ferrenho, mas o anjo guardião daquele inimigo seu, que está ali para auxiliar ele no caminho do bem, ele está vendo o seu esforço para ajudar aquela pessoa, ele vai fazer tudo que tiver no seu alcance para te ajudar também. Se aquele anjo, aquele protetor daquela pessoa for um espírito guardião, ou um anjo protetor, um espírito protetor, um guia protetor, ele vai te ajudar no momento em que você precisar também, meus irmãos. Olha a importância disso, a importância de se esclarecer sobre isso. Não é que a gente faça as coisas interessadas, não. Isso são méritos, são coisas boas, são coisas que a gente recebe quando a gente faz o bem, entendeu? São méritos que a gente recebe quando se faz o bem. Olha, ele fala que há diversidade na maneira de sentir nestas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física e da assimilação, da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática, é impossível mesmo. Ai, perdoe, Senhor, perdoe, meus irmãos. Eu já estou até engolindo as vírgulas, ponto, tudo, perdoe. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. É apenas por entender-se falsamente que ele manda-se de um coração, assim a um amigo como a um inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo não faz bater o coração de modo muito diverso de seu saber, de seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos, sem condições. O mal que nos cause é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal.
é experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los se apresentando na ocasião, é abster-se por palavras que atos de tudo que se possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. A quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Oh, meus irmãos, como é lindo o Evangelho, né? Como, às vezes eu fico pensando quanto tempo vai durar para que a gente seja um espírito dessa envergadura, para que a gente possa ser assim, né? Quanto tempo ainda a gente vai levar? Só que, meus irmãos, é preciso que a gente compreenda uma coisa. Nós precisamos se exercitar e começar logo. Nós estamos vendo que o fim dos tempos estão chegando. Nós estamos vendo que está acontecendo muita coisa para tudo quanto é lado. Nós estamos vendo os fins dos tempos chegando de qualquer maneira para qualquer um, né? As coisas ruins acontecendo a qualquer tempo, a qualquer hora. Então a gente não sabe o nosso dia de hoje. Se Deus falar para nós assim, ó, vocês precisam vir logo, porque nós precisamos das reencarnações para se modificar. Então, meus irmãos, nós não sabemos se esse tempo que a gente tem aqui uns com os outros, se vai ser pequenininho, se vai ser grande, se vai ser curto. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, o tempo que a gente vai gastar. Às vezes, o tempo que eu tenho, por exemplo, com um amigo que eu não gosto dele, com um companheiro de trabalho que eu não gosto dele, às vezes é curto. Eu não sei o tempo dele, o tempo que ele vai durar aqui na Terra, ou eu vou durar aqui na Terra, pelo menos dessa encarnação. Então, se eu não fizer nada para modificar isso, pelo menos no meu pensamento ou no meu sentimento, eu vou ficar para trás. Então, Deus quer que a gente muda rápido, porque Ele quer que a gente volte em outra reencarnação, ele precisa que a gente se modifique rápido, porque a gente precisa retornar em novas encarnações para mudar. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. Entenderam? Então, por isso que a gente vê, assim, muitos desencarnes coletivos, assim, muita gente junto, em lugares diferentes, é gente demais que está desencarnando. São pessoas que, às vezes, não buscam se melhorar, então tem que voltar logo para o plano espiritual para ver onde que está errando. Entendeu? Por que que não busca melhorar, não busca perdoar, não busca amar, né? Porque tem gente que ama só seus familiares. Tirou disso, os outros não importa. Não pode ser assim, meus irmãos. Primeiro a nossa família, mas a nossa família está ali para a gente aprender a amá-los, para a gente poder aprender a amar os outros de fora também. Vocês podem reparar que quando a gente tem os nossos filhos, eles vêm para dentro, eles começam a sair para fora, né, nas escolinhas, eles começam a vir para fora, mas eles começam a trazer pessoas diferentes para dentro do nosso lar, que são os novos amigos deles, as pessoas que eles estão conhecendo, que eles vão conviver a partir daí, que nós também precisamos conviver com eles. Às vezes são pessoas que já convivemos em outras encarnações passadas e estamos reencarnando junto ali e reencontrando novamente. Entendeu como que funciona? Então vamos ver o que está acontecendo, como que nós estamos tratando as pessoas. Vamos procurar tratar as pessoas melhores, né? Fazer o que
pelos filhos dos outros, o mesmo que a gente gostaria que fizesse pelos nossos filhos. Olha, meus irmãos, aqui nós temos uma pergunta, só para a gente terminar. Aqui nós temos uma pergunta do livro de Martins Peralva. Ele pergunta: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Aí ele responde: são as do espírito, nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Aí ele busca no item 361, não fala de onde que é, mas é Emmanuel, né? Uma mensagem de Emmanuel. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Tua enxada, engoli aqui por causa da, né? Tua harpa e tua enxada. Quer dizer, o nosso corpo é a nossa ferramenta. A oportunidade é agora, meus irmãos. Vamos trabalhar a maneira de sermos, vamos trabalhar os nossos sentimentos, vamos aceitar as pessoas que estão vindo, que estão chegando em nossas vidas, como sendo oportunidade de estar reencontrando outras pessoas que convivemos em outras vidas, às vezes recente, de uma encarnação recente. Às vezes um amigo, um pai, um irmão, um primo que a gente amava, que a gente gostava e que estava vindo para dentro da nossa casa como um amigo dos nossos filhos, né? Vamos ver isso do direitinho, vamos tratar as pessoas melhor. As pessoas, não é só os filhos que estão chegando, né, trazendo os amigos, mas às vezes os amigos que nós encontramos lá no nosso trabalho também são os nossos, às vezes, os nossos amigos e os nossos inimigos, ou os nossos parentes, às vezes, que nós deixamos às vezes, uma pessoa que nós amamos muito e trabalha com a gente tem um bom, assim, sente que a gente tem, assim, um sentimento bom por aquela pessoa. A gente gosta dela, a gente tem um companheirismo que a gente não sabe explicar. Às vezes a gente não sabe explicar antes, né? Mas o Espiritismo vem mostrar para nós que pode ser uma pessoa que foi o nosso parente de sangue que a gente gostava muito e que parou de encarnar na nossa vida porque a gente aprendeu a amar ele já. Então ele não precisa mais vir porque a gente já ama. A gente já aprendeu a gostar, já aprendeu a conviver com aquelas pessoas com bons sentimentos, né? Sem rancor, sem mágoa, sem nada. E que a gente convive, a gente aceita aquelas pessoas como sendo parte de nós, da nossa vida, né? E a mesma coisa os nossos inimigos, pessoas que são colocadas do nosso lado, na nossa frente, para a gente reverter essa situação de inimizade. Meus irmãos, às vezes pode ser que num duelo a gente fez muito mal a essas pessoas, ou elas a nós, mas que a gente precisa reverter isso enquanto estamos a caminho. E nós não vamos resolver isso com essas pessoas enquanto não terminarmos isso aqui. Porque essa mesma pessoa que nós hoje, que está sendo nosso inimigo hoje, se a gente não aprender a melhorar nossas condições, pode vir na nossa família amanhã, como nosso filho, para a gente amar, para a gente insistir nos laços. E aí, nos laços consanguíneos, para que seja mais fortificado esses laços. Às vezes, o inimigo que nós não quisemos fazer questão de aceitar na nossa vida, amanhã nós vamos fazer o contrário. Nós vamos querer amar e querer que nos ame também,
Ainda vamos chorar, porque às vezes não é tão próximo igual a gente gostaria que fosse. Porque tem filhos que a gente sente que não é tão próximo da gente. E tem filhos que nos amam e que, né, é uma coisa que a gente não pode explicar. Então, isso tudo, meus caros irmãos, faz parte da nossa vida. Né? Ele fala que ó, as qualidades morais, bem assim, as qualidades morais, bem as qualidades intelectuais, depende do espírito, nunca do corpo. Quer dizer, a gente tem mania de pôr a culpa no corpo que tem, né? Não é do corpo, não. Né? A gente fala, é um mal-estar, eu sinto mal quando eu vejo uma pessoa, eu não quero saber daquela pessoa, não. A gente põe a culpa no nosso corpo, como se o nosso corpo que reagisse ao mal, aquelas vibrações, fosse a culpada e fosse o obstáculo, é o contrário, né? Não é. O nosso corpo não é obstáculo, ao contrário. É a enxada para que a gente trabalhe, para a gente modificar essa situação. Né? Então, olha, ele fala para nós. As qualidades morais que a gente adquire, bem assim como as intelectuais, depende do nosso espírito e não do nosso corpo. O nosso corpo é a ferramenta que vai fazer com que nós busque essas qualidades. Entenderam? Então, vamos parar de pôr a culpa no nosso corpo, porque a gente sentiu mal perto daquela pessoa, eu não quero chegar perto. Vamos parar com isso. Vamos procurar, assim, fazer a nossa parte, pelo menos, né? Vamos fazer a nossa parte, pelo menos. Isso é porque a cachorrinha tá ali, sabe? Meu marido tomou uma latinha de guaraná, aliás, de energético, e largou ali em cima do sofá e ela esticou a patinha e derrubou no chão. Então, meus irmãos, eu estou explicando, porque senão vocês vão pensar que é espírito, né? Não, tá? Tudo é explicado. E amor, bondade, ternura, caráter e outros nobilitantes atributos têm sua origem na organização espiritual que principiou simples e ignorante, mas aprendeu viajando pelos caminhos da eternidade. Um bom espírito, reencarnando-se, dará à sociedade, para a felicidade sua e de seus contemporâneos, um homem bom, um cidadão digno. Vamos parar por aqui, né, meus irmãos? Tá dando quase 1 hora, então nós estamos tentando diminuir, né, o nosso tempo, né? Tá passando de 1 hora e muitas vezes vocês podem achar um pouco assim cansativo. Então, a espiritualidade me inspirou que eu fizesse pelo menos um pouco menorzinho o estudo para que vocês aproveitassem um pouco mais, né? E eu também, tá? Então, nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos fazer o próximo parágrafo, né? Porque o 1, o 2, né? Aqui no caso aqui do Evangelho, a gente precisou ler eles, a gente precisou ler para a gente continuar a explicação do Espiritismo, né? Então, a gente leu o parágrafo 1 e 2, que são pequenininhos, né? Vocês podem ver aí. E o resto foi a explicação. Então, a explicação através do Espiritismo foi o parágrafo 3, né? E a gente fez ele tudo hoje. E então, nós vamos continuar conversando sobre ele e vamos continuar o 4 amanhã. Amanhã. Não vou dizer amanhã, porque a gente é falho, né, meus irmãos, às vezes, mas eu tenho certeza que o próximo vídeo é do parágrafo 4, tá? Que Jesus nos abençoe vocês, ampara vocês e que, olhem, meus irmãos, não se preocupe,
aprendam a aceitar as coisas boas da vida, entendeu? A oportunidade que Deus está te colocando no seu caminho, tá? Se colocou o inimigo no seu caminho, se você não se sente bem, ore por ele. Faça prece por ele. Se você vai trabalhar, seus inimigos estão lá no seu trabalho, faça prece antes de sair de casa. Pede a Deus que te dê força para você controlar, para que você não perca a paciência, ou que te dê mais paciência para você não se descontrolar, para conviverem da maneira que precisa, e que ele te dê forças para você conseguir vencer os seus sentimentos que tem dentro de você e que ele possa te suportar também, porque às vezes é a gente que carrega os defeitos que a gente não percebe, né? Mas às vezes é a gente que causa esse sentimento nos outros. Então é isso, meus irmãos. É isso que a leitura de hoje vem falar sobre isso para nós, tá? Então a gente pede que não esqueçam de fazer suas preces na hora de ir para o trabalho, de manhã, na hora que você acordar. Procure fazer prece ao deitar, que os inimigos desencarnados estão do nosso lado, às vezes esperando a gente dormir para poder nos atacar, ou pelo menos ir conosco, seguir-nos até onde a gente for. E isso acontece muito. Não adianta a gente ficar pensando que não, mas que acontece, tá? E não estou passando medo de ninguém, não. Longe de mim, tá? Quem acredita na doutrina espírita percebe no seu dia a dia que alguma coisa acontece sim, né? E é explicado sim. Então vamos lá, vamos buscar fazer prece na hora de dormir também, tá? Pedindo os anjos, os guardiões que te acompanhem, te auxiliem e te guarde também durante o sono físico. Depois nós vamos explicar para vocês o que acontece conosco ao deitar, né? Que o nosso corpo, nós somos espíritos encarnados e quando dormimos à noite, o nosso espírito se desprende do nosso corpo e vai, né? Sai à noite, mas ele não morre, né? Ele está preso ao corpo, então por isso que ele retorna novamente, ele não está morto. Então, diferentemente do espírito que desencarna, o espírito que desencarna, quando ele sai do corpo, há uma ruptura do fio que liga o corpo físico do perispírito, né? Que é o fio que prende o espírito ao corpo físico, tá certo? Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, vamos poder explicar direitinho para vocês. Isso se vocês também fizerem algum comentário, né, meus irmãos? E procurar comentar também, buscar também o que vocês querem, viu? Que Jesus abençoe e ampare todos vocês. Hoje, sempre, um beijo. Estou esperando vocês no próximo estudo, viu? Fiquem com Deus.